A transformação das impressões. Faço extensível a todos os que comparecerem às reuniões que tu convocares. Nosso tema será relacionado com a questão da transformação de si mesmo. Em nossa passada palestra, muito dissemos sobre a importância que tem a vida em si mesma. Dissemos, também, que um homem é o que a sua vida e que está é como um filme, que ao desencarnar, o levamos para revivê-lo de forma retrospectiva no mundo astral, que ao retornar, o trazemos para projetá-lo outra vez sobre o tapete do mundo físico. É claro que a lei de recorrência existe e que todos os acontecimentos se repetem, que tudo volta, realmente, a ocorrer tal como aconteceu, mais as consequências boas e mais, isso é óbvio. Agora bem, o importante é conseguir a transformação da vida, e isto é possível se um o propuser, profundamente. Transformação significa que uma coisa muda em outra coisa diferente. É lógico que tudo é suscetível de mudanças. Existem transformações muito conhecidas da matéria, ninguém poderia negar, por exemplo, que o açúcar se transforma em álcool, e que o álcool, por sua vez, se converte em vinagre pela ação dos fermentos. Esta é a transformação de uma substância molecular em outra substância molecular, tu o sabes. Na nova química dos átomos e elementos, o rádio, por exemplo, se transforma lentamente em chumbo. Os alquimistas da Idade Média falavam da transmutação do chumbo em ouro. No entanto, nem sempre aludiam à questão metálica, meramente física. Normalmente queriam indicar, com tais palavras, a transmutação do chumbo, este da personalidade, no ouro do espírito. Assim, pois, convém que reflitamos em todas estas coisas. Nos evangelhos, a ideia do homem terrenal, comparado este a uma semente capaz de crescimento, tem a mesma significação, como a tem também a ideia de renascimento, de um homem que nasce outra vez. No entanto, é óbvio que se o grão não morrer, a planta não nasce, em toda transformação existe morte e nascimento, ou morte e ressurreição, tu o sabes. Na Gnosis, consideramos ao homem como uma fábrica de 3 andares que absorve, normalmente, 3 alimentos. O alimento comum, normalmente corresponde ao andar inferior da fábrica, a questão esta do estômago. O AR, naturalmente, está no segundo andar, pois se encontra relacionado com os pulmões, e as impressões, indubitavelmente estão intimamente associadas ao cérebro. Ou terceiro andar, isto é questão de observação, verdade, irmão? O alimento que comemos, sofre sucessivas transformações, isso é inquestionável. O processo da vida em si mesma, por si mesma, é a transformação. Cada criatura do universo vive mediante a transformação de uma substância em outra. Um vegetal, por exemplo, transforma o ar, a água e os sais da terra, em novas substâncias vitais, em elementos úteis para nós, como são, por exemplo, as nozes, as frutas, as batatas, os limões, feijões, as ervilhas, etc. Assim, pois, tudo é transformação. Pela ação da luz solar, obtemos os variados fermentos da natureza. É inquestionável que a sensível película de vida, que normalmente se estende sobre a face da Terra, conduz toda a força universal para o interior mesmo do mundo planetário em que vivemos. Mas cada planta, cada inseto, cada criatura, o mesmo animal intelectual equivocadamente chamado homem, absorve, assimila determinadas forças cósmicas, e logo as transforma e retransmite, inconscientemente, às camadas internas do organismo planetário. Tais forças, transformadas, encontram-se intimamente relacionadas com toda a economia deste organismo planetário em que vivemos. Indubitavelmente, cada criatura, segundo sua espécie, transforma determinadas forças que logo retransmite ao interior da Terra, para a economia do mundo. Também as demais criaturas, as distintas espécies, as plantas, etc. cumprem a mesma função. Sim, em tudo existe transformação. Assim, pois, a epiderme da Terra é um órgão de transformação. Quando comemos o alimento, tão necessário para nossa subsistência, este é transformado, claro está, etapa após etapa, em todos esses elementos vitais, tão indispensáveis para nossa mesma existência. Quem realiza, dentro de nós, esse processo de transformação das substâncias? O centro instintivo. Quão sábio é tal centro? Realmente, nos assombramos da sabedoria de dito centro.
A digestão em si mesma, meus estimáveis irmãos, é transformação. Todos podem ver que o alimento tomado pelo estômago, isto é, a parte inferior desta fábrica de 3 andares, que é o organismo humano, se transforma. Se um alimento, por exemplo, passasse pelo estômago e não se transformasse, o organismo não poderia assimilar seus princípios, suas vitaminas, suas proteínas. Isso seria, simplesmente, uma indigestão. Assim, pois, conforme nós vamos refletindo nesta questão, chegamos a compreender a necessidade de passar por uma transformação. Claro está que os alimentos físicos se transformam, mas há algo que nos convida muito à reflexão. Não existe uma transformação, por exemplo, adequada das impressões. Para o propósito da natureza, propriamente dita, não há necessidade alguma de que o animal intelectual equivocadamente chamado homem transforme realmente as impressões. Mas um homem pode transformar suas impressões por si mesmo, se possui, naturalmente, o conhecimento de fundo, esotérico, e compreende o porquê dessa necessidade, resultaria magnífico transformar as impressões. A maioria das pessoas, como tu tens visto no terreno da vida prática, creem que este mundo físico lhes vai dar, exatamente, o que anelam e buscam, e eis aí, meus estimáveis irmãos, uma tremenda equivocação. A vida, em si mesma, entra em nós, em nosso organismo, em forma de meras impressões. O primeiro que realmente devemos compreender é o significado deste trabalho esotérico, relacionado intimamente com a questão das impressões. Que necessitamos transformá-las, é verdade. E um não poderia, realmente, transformar sua vida, se não transformar as impressões que lhe chegam à mente. É urgente, pois, que os que escutem esta cassete, reflitam no que aqui estamos dizendo. Não existe, realmente, tal coisa como a vida externa, e veem vocês que estamos falando de algo muito revolucionário, pois todo mundo crê que o físico é o real, mas se vamos um pouquinho mais a fundo, o que realmente estamos recebendo, a cada instante, em cada momento, são meramente impressões. Vemos a uma pessoa que nos agrade ou que nos desagrade, e o primeiro que obtemos são impressões de tal natureza, verdade? Isto não podemos negar. A vida é, diríamos, uma sucessão de impressões, e não como creem muitos ignorantes ilustrados, uma coisa sólida, física, de tipo exclusivamente material. A realidade da vida são suas impressões. Claro está, que esta ideia que estamos emitindo através desta gravação, resulta certamente muito difícil de capturar, de aprender, constitui um muito trabalhoso ponto de interseção. É possível que vocês, que me estão escutando, tenham a certeza de que a vida que tem existe como tal, e não como suas impressões. Estão tão sugestionados vocês pelo mundo físico, que obviamente assim pensam. A pessoa que vemos sentada, por exemplo, em uma cadeira, lá, com tal ou qual traje de cor, aquele que nos sorri mais além, aquele que vai tão sério, etc., são para nós coisas reais, verdade? Mas se meditamos profundamente em tudo o que vemos, chegamos à conclusão de que o real são as impressões. Estas, como já disse, chegam à mente, através, claro está, das janelas dos 5 sentidos. Se não tivéssemos, por exemplo, olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem tato para tocar, nem olfato para cheirar, etc., ou nem mesmo paladar para saborear os alimentos que entram em nosso organismo, existiria caso, para nós, isto que se chama mundo físico? Claro que não, absolutamente não. A vida, pois, nos chega em forma de impressões, e é aí, precisamente aí, onde existe a possibilidade de trabalhar sobre nós mesmos. Ante tudo, se isso queremos fazer, pois há que compreender o trabalho que devemos fazer. Se não fizéssemos esse trabalho de forma correta, como poderíamos lograr uma transformação psicológica, em si mesmos? É óbvio que o trabalho que vamos a realizar sobre si mesmos, deve ser sobre as impressões que estamos recebendo a cada instante, a cada momento. E a menos que o apreenda, ou diríamos, capture, etc., nunca compreenderia o significado do que no trabalho é chamado primeiro choque consciente. O choque relaciona-se com essas impressões que são tudo quanto conhecemos do mundo exterior que estamos recebendo, que tomamos como se fossem as verdadeiras coisas, as verdadeiras pessoas. Necessitamos, pois, transformar nossa vida, e está aí interna. Ao querer transformar,
pois, estes aspectos psicológicos de nossa existência, obviamente, necessitamos trabalhar sobre as impressões que entram em nós, claro está. Por que chamamos nós, ao trabalho sobre a transformação das impressões, o primeiro choque consciente? Por um motivo, meus queridos irmãos gnósticos, por um motivo, porque, simplesmente, é algo que em modo algum poderíamos efetuar de forma meramente mecânica. Isto não acontece jamais mecanicamente, necessitase de um esforço autoconsciente. É claro que um aspirante gnóstico que comece a compreender esta classe de trabalho, obviamente, por tal motivo, começa a deixar de ser um homem mecânico, que serve, exclusivamente, aos fins da natureza, uma criatura absolutamente adormecida, que simplesmente não é mais que uma empregada da natureza, para os fins econômicos da mesma, os quais, realmente, não servem, em modo algum, aos interesses de nossa própria autorrealização íntima. Se vocês começam agora a compreender o significado de tudo quanto nesta cassete estamos ensinando, se pensam agora no significado de tudo quanto se lhes ensina a fazer, pela via, diríamos, do esforço próprio, começando com a observação de si mesmos, verão sem dúvida, meus queridos irmãos gnósticos, que no lado prático do trabalho esotérico, tudo se relaciona com a transformação das impressões e o que resulta, naturalmente, das mesmas. O trabalho, por exemplo, sobre as emoções negativas, sobre os estados de ânimo irritadiços, sobre a questão esta da identificação, sobre a autoconsideração, sobre os EUS sucessivos, sobre a mentira, sobre a autojustificação, sobre a desculpa e sobre os estados de inconsciência em que nos encontramos, relacionar-se, em tudo, com a transformação das impressões e o que resulta disso. Assim convirá, meus queridos irmãos gnósticos, que em certo modo, o trabalho sobre si mesmo se compare à digestão, no sentido de que é uma transformação. Quero que vocês reflitam profundamente nisto, que compreendam, pois, o que é o primeiro choque. É preciso formar um instrumento de mudança no lugar de entrada das impressões, não o esqueçam. Se mediante a compreensão do trabalho vocês podem aceitar a vida como trabalho, realmente, esotérico, então estarão em um estado constante de recordação de si mesmos. Este estado de consciência de si, os levará vocês, naturalmente, ao terreno vivente da transformação das impressões, e assim, normalmente, ou supranormalmente, melhor diríamos, ao de uma vida distinta, do que a vocês naturalmente diz respeito. Isto é, já a vida não atuará mais sobre todos vocês, meus queridos irmãos, como fazia antes, começarão vocês a pensar e a compreender de uma maneira nova, e este é o começo, naturalmente, de sua própria transformação. Porque enquanto vocês seguirem pensando da mesma maneira, tomando a vida da mesma maneira, é claro que não haverá nenhuma mudança em vocês. Transformar as impressões da vida é transformar-se um mesmo, meus queridos irmãos gnósticos, e só uma maneira de pensar inteiramente nova pode efetuá-lo. Todo este trabalho, pois, radica exclusivamente em uma forma, pois, diríamos, radical de transformação. Se um não se transforma, nada logra. Compreenderão vocês que a vida nos exige, naturalmente, continuamente reagir. Todas essas reações formam nossa vida pessoal. Mudar a vida de um, não é mudar as circunstâncias meramente externas, é mudar realmente as próprias reações. Mas se não vemos que a vida exterior nos chega como meras impressões que nos obrigam, incessantemente, a reagir de uma forma, diríamos, mais ou menos estereotipada, não veremos onde começa o ponto que realmente possibilite a mudança e onde é possível trabalhar. Se as reações que formam nossa vida pessoal são quase todas de tipo negativo, então também nossa vida será negativa. A vida consiste, principalmente, de uma série sucessiva de reações negativas, que se dão como resposta incessante às impressões que chegam à mente. Logo, nossa tarefa consiste em transformar as impressões da vida, de modo que não provoquem esse tipo de reações negativas a que estamos tão acostumados. Mas, para lográ-lo, é necessário estarmos nos auto-observando de instante em instante, de momento em momento. É urgente estar, pois, estudando nossas próprias impressões. Logo, podese deixar que as impressões cheguem à mente de um modo negativo mecânico ou não, se não o faz, equivale a começar a viver mais conscientemente. Isto é, um pode permitir dar-se o luxo de que as impressões lhe cheguem mecânicas,
mas se um não comete semelhante erro, se transforma suas impressões, então começa a viver conscientemente. Por isso se diz que este é o primeiro choque consciente. Tal primeiro choque consciente radica, precisamente, na transformação das impressões que chegam à mente. Se não se consegue transformar as impressões que chegam à mente, no momento mesmo de sua entrada, sempre se pode trabalhar no resultado das mesmas e impedir, claro está, que produzam seus efeitos mecânicos, que sempre costumam ser desastrosos no interior de nossa psique. Tudo isso requer um sentimento definido, uma vibração definida do trabalho, uma valorização do ensino. Por que significa que este esotérico trabalho gnóstico deve ser levado até o ponto, por assim dizer, onde entram as impressões, e desde onde são distribuídas, mecanicamente, a seu lugar acostumado na personalidade, para evocar as antigas reações. Quero que vocês vão entendendo um pouquinho mais. Vou tratar, diríamos, de simplificar, a fim de que vocês possam entender. Porém, um exemplo: se arrojamos uma pedra a um lago cristalino, no lago vemos que se produzem impressões, e a resposta a essas impressões, dadas pela pedra, são as reações. Estas se manifestam em ondas que vão desde o centro até a periferia, verdade? Bom, agora levem vocês, meus queridos irmãos gnósticos, este exemplo à mente. Imaginemo-na, por um momento, como um lago. De repente, aparece a imagem de uma pessoa. Essa imagem, diríamos, é como a pedra de nosso exemplo, chega ao lago da mente, então a mente reage em forma de reação, as impressões são as que produzem a imagem que chega à mente, as reações são a resposta a tais impressões. Se vocês atiram uma bola contra um muro, o muro recebe a impressão, mas logo vem a reação, que consiste em que, inconscientemente, pois, regressa a bola para quem a mandou. Bom, pode que não lhe chegue diretamente, mas de todas as maneiras rebota a bola e isso é reação, verdade? O mundo todo está formado por impressões. Por exemplo, chegando-nos a imagem de uma mesa, é uma imagem que chega à mente através dos sentidos. Não podemos dizer que chegou à mesa, que a mesa se meteu em nosso cérebro. Isso seria absurdo, mas sim se meteu uma imagem da mesa. Então nossa mente reage, imediatamente, dizendo, isto é uma mesa, e é de madeira ou é de metal, etc. Creio que vocês me vão entendendo, não? Bem, agora, há impressões que não são muito agradáveis. Por exemplo, as palavras de um insultador não são, por certo, bastante belas que se diga, não? Poderíamos, diríamos, transformar essas palavras do insultador? Não, as palavras são como são, então o que poderíamos fazer? Transformar as impressões que tais palavras nos produzem? Sim, isso é possível, e o ensino gnóstico nos ensina a cristalizar a segunda força, isto é, ao Cristo em nós, mediante um postulado que diz, há que receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Eis aí, pois, o modo de transformar as impressões que produzem, em nós, as palavras de um insultador, receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Este postulado, pois, nos levará, naturalmente, à cristalização da segunda força, isto é, o Cristo em nós, fará que o Cristo venha a tomar. É um postulado sublime, esotérico em 100%. Agora bem, se do mundo físico não conhecemos senão as impressões, então, propriamente, o mundo físico não é tão externo como creem as pessoas. Com justa razão disse Dom Emmanuel Kant, o exterior é o interior. Assim, pois, se o interior é o que conta, pois devemos transformar o interior, as impressões são interiores. Assim, pois, todos os objetos, as coisas, tudo o que vemos, existe em nosso interior em forma de impressões. Se, por exemplo, nós não transformamos as impressões, nada muda em nós. A luxúria, a cobiça, o ódio, o orgulho, etc., existem em forma de impressões dentro de nossa psique e vibram incessantemente, e o resultado mecânico de tais impressões foram todos esses elementos inumanos que levamos dentro, e que normalmente os temos chamado eu ou eus, que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o si mesmo, verdade. Suponhamos que um indivíduo, por exemplo, veja uma mulher provocativa e que não transforma suas impressões, o resultado será que as mesmas, de tipo naturalmente luxurioso, originem nele, pois, o desejo de possuí-la.
Tal desejo vem a ser o resultado mecânico da impressão recebida, e esse desejo vem a cristalizar, a tomar uma forma em nossa psique, converter-se em um agregado mais, isto é, em um elemento inumano, em um novo eu de tipo luxurioso que vem a agregar-se à soma, existente já, de elementos inumanos que, em sua totalidade, constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Mas vamos seguir refletindo, pois em nós existe ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Ira, por quê? Porque muitas impressões chegaram a nós, a nosso interior, e nunca as transformamos. O resultado mecânico de tais impressões, pois, de ira, foram os eus que ainda existem, vivem em nossa psique, e que constantemente, pois, nos fazem sentir raiva. Cobiça. Indubitavelmente, muitas coisas despertaram em nós a cobiça. O dinheiro, as joias, as coisas materiais de toda a classe, etc. Essas coisas, realmente, esses objetos chegaram a nós em forma de impressões. Nós cometemos o erro de não haver transformado essas impressões, por exemplo, em outra coisa diferente, em uma admiração pela beleza, ou em altruísmo, ou em alegria pelo dono de tais ou quais coisas, enfim. E que? Pois que tais impressões não transformadas, naturalmente se converteram em eus de cobiça que agora carregamos em nosso interior. Enquanto a luxúria, já disse, que distintas formas de luxúria chegaram a nós em forma de impressões, isto é, surgiram no interior de nossa mente imagens, diríamos, de tipo erótico, cuja reação foi a luxúria. Como queira que nós não transformamos então essas ondas luxuriosas, essas vibrações luxuriosas, essas impressões, esse sentir luxurioso, esse erotismo malsano, não bem entendido, porque bem entendido, já disse que o erotismo é ação. Naturalmente que o resultado não se fez esperar, foi completamente mecânico, nasceram novos eus dentro de nossa psique, de tipo, claro está, mórbido. Assim pois, hoje em dia nos toca trabalhar sobre as impressões que temos em nosso interior e sobre seus resultados mecânicos. Dentro, temos impressões de ira, de cobiça, de luxúria, de inveja, de orgulho, de preguiça, de gula, etc., 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 e outras tantas ervas. Também temos, dentro, os resultados mecânicos de tais impressões, maços de eus briguentos e gritadores que agora necessitamos compreender e eliminar. Todo o trabalho sobre nossa vida, versa pois em saber transformar as impressões e também em saber eliminar, diríamos, os resultados mecânicos das impressões não transformadas no passado. O mundo exterior, propriamente não existe, o que existe é o interno. As impressões são interiores e as reações com tais impressões são de tipo completamente, diríamos, interior. Ninguém me poderia dizer que está vendo a uma árvore em si mesma, estará vendo a imagem da árvore mas não a árvore. A coisa em si, como dizia Dom Emmanuel Kant, ninguém a vê, se vê a imagem da coisa. Isto é, surgem em nós as impressões sobre uma árvore, sobre uma coisa. Estas são internas, são de dentro, são da mente. Se por exemplo, não faz uma modificação de suas próprias impressões internas, o resultado mecânico não se deixa esperar, é o nascimento de novos EUS que vem a escravizar, ainda mais, a nossa essência, a nossa consciência, que vem a intensificar o sono, diríamos, em que vivemos. Quando compreende que, realmente, tudo que existe dentro de um mesmo, com relação ao mundo físico, não são mais que impressões, compreende também a necessidade de transformar essas impressões, e ao fazê-lo, produz uma transformação total de um mesmo. Não há coisa que mais doa, por exemplo, que a calúnia, ou as palavras de um insultador, mas se é capaz de transformar as impressões que lhe produzem a tais palavras, pois, estas ficam então sem valor nenhum, isto é, ficam como um cheque sem fundo. Certamente, as palavras de um insultador não têm mais valor que o que lhes deu o insultado. Se o insultado não dá valor a tais palavras, as mesmas ficam sem valor, repito, ainda que me faça canção, ficam como um cheque sem fundo. Quando compreende isto, transforma então as impressões de tais palavras, por exemplo, em algo distinto, em amor, por exemplo, em compaixão pelo insultador, e isso, naturalmente, significa transformação. Assim, pois, necessitamos estar transformando, incessantemente, as impressões, não só as presentes, mas as passadas.
Dentro de nós existem muitas impressões, que cometemos o erro, no passado, de não haver transformado, e muitos resultados mecânicos das mesmas, que são os tais eus que agora há que desintegrar, aniquilar, a fim de que a consciência fique livre e desperta. Quero que vocês reflitam mais profundamente no que estou dizendo. As coisas, as pessoas, não são mais que impressões dentro de vocês, dentro de sua mente. Se vocês transformam essas impressões, transformase a vida de vocês. Quando há, por exemplo, orgulho, isso tem por fundamento a ignorância. De que pode sentir-se orgulhosa, por exemplo, uma pessoa? De sua posição social, de seu dinheiro, de quê? Mas se essa pessoa, por exemplo, pensa que sua posição social é uma questão meramente mental, é uma série de impressões que chegaram à sua mente, impressões sobre seu estado social, ou seu dinheiro, quando pensa que tal estado não é mais que uma questão mental, ou quando analisa, pois, a questão do dinheiro, vem a dar-se conta que, em si mesmo, existe na mente em forma de impressões, as impressões que produz o dinheiro, claro está. Se analisa isto a fundo, se compreende, realmente, que o dinheiro e a posição social e demais, não são mais que impressões internas da mente, com o só fato de compreender que só são impressões da mente, a transformação das mesmas, e então o orgulho, por si mesmo, cai, desaba, e nasce de uma forma muito natural, dentro de nós, a humildade. Continuando assim com estes processos de transformação das impressões, prosseguirei com algo mais. Se, por exemplo, uma imagem de uma mulher luxuriosa chega à mente, ou surge na mente, tal imagem é uma impressão, obviamente. Nós poderíamos transformar essa impressão luxuriosa, mediante a compreensão. Bastaria com que pensássemos em que a citada imagem é perecível, em que essa beleza é, portanto, ilusória. Se recordássemos naquele instante que essa mulher há de morrer e que seu corpo se há de tornar pó no panteão, se com a imaginação víssemos seu corpo em estado de desintegração dentro da sepultura, seria isto mais que suficiente para transformar essa impressão luxuriosa em castidade. Assim, transformando-a, não surgiriam, na psique, mais eus de luxúria. Assim, pois, convém que mediante a compreensão, transformemos as impressões que surgem na mente. Creio que os irmãos vão entendendo que o mundo exterior não é tão exterior como normalmente se crê, é interior, pois tudo que nos chega do mundo, não são mais que impressões internas. Ninguém poderia meter uma árvore dentro de sua mente, nem uma cadeira, nem uma casa, nem um palácio. Nem uma pedra. O que há dentro de nossa mente, não são senão impressões, isso é tudo, impressões de um mundo que chamamos exterior, mas que realmente não é tão exterior como se pensa. Convém, pois, que estejamos nós transformando as impressões mediante a compreensão. Se alguém nos adula, nos elogia, por exemplo, como transformaríamos nós a vaidade que tal adulador poderia provocar em nós? Obviamente, os elogios, as adulações, não são mais que impressões que chegam à mente, e esta reage em forma de vaidade. Mas se transformam tais impressões, a vaidade torna-se impossível. Como se transformariam, pois, as palavras de um adulador, essas impressões de elogio, de que forma? Mediante a compreensão. Quando um realmente compreende que não é mais que uma infinitesimal criatura, vivendo em um canto do universo, de fato transforma, pois, por si mesmo, tais impressões de elogio, ou de lisonja, em algo distinto, converte tais impressões, diríamos, no que são, pó, poeira cósmica, porque compreende sua própria posição. Já sabemos que nosso planeta Terra é um grão de areia no espaço. Pensemos na galáxia em que vivemos, composta por milhares e milhões de mundos. O que é a Terra? É uma mísera partícula de pó no meio do infinito. E nós? Organismos, diríamos, quase micro-organismos, dessa partícula. Então o que surgiria em nós com estas reflexões? A humildade, é claro, e esta, obviamente, produziria uma transformação das impressões que se relacionam com a lisonja, e a adulação ou o elogio, claro, e não reagiríamos, como resultado, em forma de orgulho, verdade? Quanto mais refletirmos nisto, vemos mais e mais a necessidade de uma transformação completa das impressões. Tudo o que vemos externo é interior. Logo, se não trabalhamos sobre o interior,
vamos pelo caminho do erro, por que não modificaríamos então nossa vida? Se queremos ser distintos, necessitamos transformar-nos inteiramente, e se queremos transformar-nos, devemos começar por transformar as impressões. Aí está a chave para a transformação radical do indivíduo. Na mesma transmutação sexual, a transformação das impressões. Transformando as impressões animais, bestiais, no elemento da devoção, então surge, em nós, a transformação sexual, a transmutação. Creio que vocês me têm compreendido e por hoje chegaremos até esta parte, pois, de nosso discurso. Espero que os que escutem esta fita, tenham a amabilidade de analisá-la, de compreendê-la.